Olá, corujas! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para Estratégia Concursos. E hoje eu estou aqui com o nosso aluno Henrique Napoleão, que foi aprovado em sexto lugar no concurso TCU para auditor e em nono lugar na CGU. Tudo bem, Henrique? Meus Tudo. parabéns por Muito essa obrigado aí, aprovação. Jéssica. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz aí de ter sido convidado para Estratégia para poder contar uma história para a galera. Espero poder incentivar aí também a galera a continuar forte nessa jornada aí de Essa concurseiro. vida aí de É, concurseiro, né? exatamente. Obrigado, viu, por ter aceitado nosso convite também, de vir até São Paulo Uhum, contar a sim. sua história. Valeu. E para a gente começar, se apresenta para o pessoal te conhecer, conta pra gente de onde você é, quantos anos você Show. tem, um pouquinho aí do seu currículo. Então, meu nome é Henrique, eu tenho 23 anos. Eu sou engenheiro civil, mas eu nunca cheguei a exercer a profissão. Eu sou de Florianópolis. E é isso, basicamente, né? Tão novo e já entrou nesse mundo dos concursos, já É. foi aprovado, como que foi isso? Quando foi que você Então, começou? inicialmente, eu estava no meio da faculdade, a perspectiva ali da iniciativa privada para engenharia não era tão boa. E aí surgiu do nada o concurso do Tribunal de Contas de Santa Catarina, para auditor também. Acontece que lá no TCE de Santa Catarina é específico para cargos de graduação. Então, por exemplo, tem lá de contabilidade, engenharia civil. E na verdade foi isso que me atraiu, porque à época eu não conhecia muito o mundo dos concursos e queria focar mais na parte de obras públicas. Mas aí, ao iniciar o estudo do TCE Santa Catarina, eu percebi que realmente a parte mais jurídica, econômica, financeira dos tribunais de contas era o que me agradava mais. E além disso, os concursos de engenharia civil não têm tanta demanda, não tem tanta vaga. Então acontece que eu sentia que as melhores oportunidades estavam na área geral de controle. Então o que aconteceu foi que aos poucos eu fui migrando para a área geral ali e fui largando o TCE Santa Catarina. E aí com o tempo eu comecei a focar nessa área geral de controle e aí foi o que me impulsionou mesmo. E o que que foi mais difícil para você nessa vida de concurseiro? Por que que você acha que foi aprovado até de forma rápida, Sim, né? sim, 2 anos sim. estudando. Olha, eu acho que a parte mais difícil é realmente as coisas boas da vida que tu deixa de lado, né? Deixa de sair com os amigos, com a família e tal. Mas é uma coisa necessária aí que realmente acaba fazendo com que tu precise deixar as coisas de lado para conseguir ser aprovado. Mas realmente é isso aí, acho que no final vale a pena, então eu fico orgulhoso e feliz de ter tomado essa decisão. E ao que você atribui essa sua aprovação? Como que você É. conseguiu? Olha, eu acho que com certeza a constância nos estudos, né? Desde que eu comecei, eu era bastante disciplinado, raramente eu deixava de estudar, assim, por causa de preguiça, por causa de eventos externos. Eu sempre estava na minha ali, querendo focar, e também eu estava com bastante intensidade. Então, acho que no geral aí foram esses dois fatores que fizeram com que eu tive a aprovação relativamente rápido. Você estudava quantas horas por dia? Então, isso variou bastante aí, porque no início do estudo eu estava fazendo faculdade também, então acabava que minha rotina de estudos para concurso era um reflexo da faculdade. Mas no geral o que acontecia era que eu deixava sempre umas horas da manhã bem cedo, e aí durante o dia era parte da faculdade, mas também se surgisse algumas horas disponíveis, eu também estudava. Eh, a rotina lá na USC, ela não era tão ela não era periódica assim, tipo, variava muito. Então, como eu estava em casa, por causa da pandemia com o ensino à distância, acabou que quando eu tinha esses gaps sem aula de faculdade, eu aproveitava para estudar também. E por fim, à noite também eu gostava de dar umas horas. Então, no geral, dava umas 6, 7 horas por dia aí no prédio e tal. E como que você pegou o jeito, assim, de estudar? Você errou algumas coisas no início? O que que você fazia no início que depois você começou a fazer diferente? Trouxe mais resultado? Quais foram os seus maiores aprendizados? Eu acho que realmente é aquela coisa, né? Tu aprende errando. Mas uma coisa que eu fazia bastante errado era ficar repetindo questão, assim. Nos PDFs, eu pegava o PDF e ficava lendo a mesma questão várias vezes. E por vezes não queria ir buscar novos conhecimentos e site, questões e tudo mais. Então, acho que isso aí foi um erro meio básico, assim, meu. E outro erro que eu cometi foi não ter pesquisado muito qual área que eu queria efetivamente exercer. Porque inicialmente, como eu te falei, eu comecei estudando para a parte de obras públicas ali no TCE Santa Catarina, mas não era isso que eu queria efetivamente. Então acabou que aquelas horas de estudos específicas para obras públicas eu não utilizei em nada. Fiscalização de obras de saneamento e obras hídricas, obras rodoviárias, que basicamente foram por lixo muitas horas ali. Se eu tivesse planejado um pouco melhor, eu poderia ter alocado essas horas para os concursos que eu realmente queria no futuro. Então acho que esses dois erros aí, primordialmente. Henrique, desde o início você estuda pelo Estratégia? Quando que Sim. você conheceu o Estratégia e por que que você escolheu esse curso? Então, no Estratégia, na verdade, ele acaba sendo mais famoso, né? Tu pesquisa ali, ele é o primeiro que aparece, então, mas claro, né, os professores são extremamente qualificados, então, assim que comecei a estudar, eu realmente vi que valia a pena e que eu gostei bastante, mas foi basicamente isso. No concurso do Tribunal de Contas de Santa Catarina, como era um pouco mais nichado para a parte de engenharia civil, o Estratégia, se não me engano, era o único que tinha material disponível à época ali do pré-edital, então, também acabou, foi por causa disso que
eu escolhi estratégia, mas não me arrependo. Que bom. Obrigado por confiar na Ah, estratégia. imagina. E o que você utilizava ali dentro da sua assinatura? Você tinha assinatura, né, anual? Isso. O que você utilizava de ferramenta que o Estratégia fornece? Bom, eu utilizava as videoaulas sempre, os PDFs. A parte do passo estratégico também eu usava muito para revisar. Tem aquele bizu estratégico também, que é tipo um material bem enxuto, assim, que é basicamente o curso inteiro, em umas 30 linhas não, 30 páginas ali, que eu usava também para fazer uma revisão geral. Os simulados eu usava bastante também. E basicamente isso, acho que quase tudo. Simulado você fazia toda semana Fazia no todos. pós-edital? Sempre Sim, estava fazendo todos, simulado. todos, sem exceção. E seus resumos não, suas revisões, como que você fazia? Eu usava o passo estratégico, assim, muita gente gosta de fazer o próprio material, gosta de fazer grifo. Eu não produzia nenhum material com a minha própria autoria, então o que eu fazia basicamente Confiava é confiava no na revisão do estratégia ali e Estratégia. não produzia meus materiais mesmo, porque eu achava que demandava muito tempo também, acabava que eu acho que seria mais eficiente mesmo utilizar os materiais que eu comprei e que já estavam postos ali para me estudar. Ah, que bom, tem que confiar. E lá na hora da prova, você disse que você fez também TCDF. Não sei se você falou antes para mim ou falou aqui Isso. na entrevista. Por que você acha que não foi aprovado no TCDF? E o que você fez diferente na CGU e na TCU? Ah, eu acho que não No tem nenhum TCU? mistério muito. Não tem nenhum mistério, não. A verdade é que eu tava meio cru no TCDF ainda, eu tava com mais ou menos 11 meses de estudo. E, como eu te falei, eu tava no início focado no TCS Santa Catarina. Então, o que ocorreu foi que eu fiz essa migração um pouco perto da prova e não tive tempo realmente de ficar, concretizar os principais assuntos ali. No TCU, foi mais de um ano de estudo ali, em relação a esses 11 Você meses. ficou preparado, você É, se sentiu? exatamente. Então eu tava muito preparado, assim, eu tinha estudado muito, com bastante intensidade, como falei. No pós-edital, eu aumentei a mais a carga horária, porque eu já estava, assim, as demandas da faculdade. Então, acho que foi isso, realmente focar ali com bastante consistência e intensidade, que com o tempo ali eu consegui adquirir os conhecimentos necessários para ser aprovado. E lá na hora da prova, disseram que foi uma das provas mais difíceis do ano, né? Foi, contei isso. Como que você conseguiu estar ali nas primeiras colocações? Então, foi engraçado porque eu tinha todo um planejamento de como fazer a prova, né? Tipo, de seguir questões, quais matérias eu ia fazer primeiro. Só que acabou quando chegou na hora, fui tudo pro ralo. Porque tava muito mais complicado do que a gente esperava, embora a gente esperasse uma prova complicada, mas estava excessivamente difícil. E além disso, as questões estavam muito longas. Então, realmente tive que me adaptar no meio da prova ali. Foram tomadas de decisões ali rápidas mesmo que fizeram com que eu conseguisse me diferenciar ali dos demais candidatos. Mas uma coisa que eu fiz que eu acho que foi muito boa é que a partir do momento que eu percebi que não ia dar tempo para fazer a prova, foi muito nisso que eu tomei a decisão de já começar a fazer questões mais rápido, pular enunciado. A partir do momento que eu encontrasse a assertiva correta, eu já marcava X e partia para a próxima. Então eu comecei a num modo assim de desespero logo no início da prova. Eu não fiquei tipo esperando que começasse a dar ruim para me movimentar, entendeu? Então eu acho que foi isso um diferencial que fez com que eu me diferenciasse principalmente na prova objetiva. Porque muita gente falou que não conseguiu fazer a prova inteira, não conseguiu nem ler a prova inteira. Eu realmente Nossa. consegui, não conseguia assim resolver tudo com calma, assim, mas tinham questões que estavam irresolvíveis, assim, que demorava 15 minutos para tu resolver. E aí, de fato, essas eu não resolvi. Mas, assim, os chutes que eu não consegui resolver foram muito planejados, assim, foram realmente as questões que eu não sabia fazer que eu chutei. Não foi, tipo, questões aleatórias. E era o seu dia, né? Porque você começou estudando focado no TCU mesmo. Não, como te falei, eu comecei no Ah, TCS Santa é? Catarina. De parte de obras públicas, depois fui pro TCDF, mas o TCDF é muito parecido com o TCU. E aí foi 100% TCU, e no meio a CGU ali que eu conciliei também. E agora, vai escolher qual? Acho que provavelmente TCU, né? Em vista da remuneração e alguns benefícios a mais aí, acaba que sendo, embora a CGU seja sensacional também, provavelmente escolheria o TCU. E como que foi quando você viu seu nome ali na lista de aprovados? Como foi no dia, a Foi comemoração? engraçado, porque primeiro que na CGU, que era o concurso que eu até estava mais desesperado para passar, porque era o primeiro, né? Eu queria passar em um dos dois, porque são os maiores da área de controle, né? Em âmbito federal. Você queria É, sair fora desse monte de exatamente. Não, concurso. e eram os dois De do que eu mais me concurseiro. interessava na área de controle, porque são os federais na área de controle e maiores e tal. E assim, quando saiu o resultado foi engraçado porque não saiu a lista, assim, saiu só o resultado individual da nota discursiva, né? E aí a gente não sabia, tá, eu, tipo, não sei se eu passei, assim, eu vi que eu tinha sido uma nota boa, mas eu não tinha muita noção se eu passei. Então foi meio que um descobrimento contínuo, porque todo mundo foi jogando a nota lá no Excel, e aí foi aos poucos descobrindo, mas sim, foi um momento sensacional. E quando eu finalmente, pelos meus cálculos ali, era impossível que eu não fosse reprovado, então foi uma sensação indescritível. Imagino. Então, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para os concurseiros que estão se preparando, pretendem chegar onde você chegou. O que você gostaria de ter ouvido lá no início, se você pudesse encontrar com você Sim, mesmo? faz sentido. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante em concurso público é que o fato de ser difícil faz com que o sucesso lá depois ele seja tão incrível e tão sensacional. Então, sempre quando estiver passando momentos difíceis aí, tenha isso em mente, né? Que
Agora está sendo dificuldade, mas por causa dessas dificuldades que vai ser muito legal quando passar posteriormente. Isso era uma coisa que eu tinha em mente que eu sempre me deixava motivado. E outra coisa também é que as reprovações fazem parte, né? Então, por exemplo, no concurso lá do TCDF, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que aconteceram basicamente ao mesmo tempo, muitos dos reprovados foram os futuros aprovados agora do CGU e do TCU, incluindo eu mesmo. E eu tenho certeza que nos próximos concursos aí do Senado, Receita Federal, etc., os, os futuros aprovados também vão ser reprovados dessas provas. Então é algo natural, o fracasso aí, e faz tu ficar mais forte. Então, acho que Eu vi que muita gente que foi aprovado nesses anteriores, que foram ou que foram reprovados e foram aprovados agora, eles aprenderam muito com essa reprovação. exatamente, exatamente. E agora Ainda mais que as conquistaram. provas aí muito intensas e com falta de tempo que realmente testa teus nervos ali na hora, faz com que tu fique mais calejado para as provas futuras. É isso aí. Muito obrigada, viu? Opa, Sucesso no seu futuro muito obrigado, trabalho. Jéssica. Meus parabéns. Valeu. Obrigada por dar o seu depoimento aí. Eu tenho certeza que motivou a galera que está nos assistindo. Pessoal, espero que tenham gostado. Já sabem, né? Não esqueçam de curtir, de comentar. Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que o Henrique responde vocês. Já mando para ele. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau.